Jesus você vai chegar. Aproveitando que os irmãos estão de pé, vamos fazer uma rápida reflexão. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 16. Vamos ler do verso 1 até o verso 8, apenas. Marcos capítulo 16, do verso 1 até o verso 8. Texto que Deus colocou em nosso coração, para nós compartilharmos aqui, em poucas palavras nessa noite. Eu vou ler aqui no telão, para poder ficar numa leitura mais corrente dos irmãos. E passando o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa branca comprida, e ficaram espantadas. Porém ele disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Vamos ler todos juntos o verso 3 e o 4, por favor. 3 e 4, todos juntos. 2, 3. E ela era muito grande. Senhor, muito obrigado por estarmos na tua casa nesta noite. Te agradecemos, Senhor, pelos louvores que foram entoados a ti. Te agradecemos pelas palavras que foram proferidas, Senhor, deste altar nesta noite, Pai. Te louvamos pela tua presença real e poderosa em nosso meio, manifestando o teu braço em favor do teu povo. Mas agora te pedimos, Senhor, continua preparando os nossos corações para receber uma boa semente da tua palavra, Senhor. Que esta semente não fique apenas na nossa mente, no nosso intelecto, mas essa semente, meu Deus, possa produzir frutos de 1% para a glória do teu nome, Senhor. Continua conosco, é a nossa oração, em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Podemos assentar, em nome de Jesus. Queridos irmãos, o texto que nós lemos aqui, ele narra, quem sabe, uma parte dos 3 dias mais importantes da história da humanidade. Quando eu li esse texto aqui, eu comecei a tentar entendê-lo na perspectiva daqueles que estavam envolvidos diretamente, ou seja, os discípulos. Imagine você, depois de uma sexta-feira como aquela, a sexta-feira onde o mestre tinha morrido, onde as esperanças tinham se apagado, e quem sabe, na perspectiva momentânea de quem estava atravessando, vivenciando aquela situação, aquilo se tratava de um apagar da história. Por quê? Eles foram traumatizados por aquilo que eles passaram. Quando nós começamos a falar da sexta-feira, irmãos, se iniciou lá no Getsêmani, quando Jesus estava orando com alguns dos seus discípulos, e cerca de 200 soldados foram lá para prendê-lo, e a partir dali Jesus começou a passar as mais terríveis humilhações. Eu sei que muitos aqui sabem. Primeiro, humilhações morais, xingado, cuspido. Segundo, humilhações físicas. O nível da humilhação era tão terrível, irmãos, que, segundo historiadores da época,
as pessoas que passavam pelo que Jesus passou, muitas delas não chegavam a ser crucificadas, porque morriam ainda no suplício. Jesus foi levado até o pretório, que era a guarda, ou pátio da guarda romana naquele tempo. Despiram Jesus, começaram a dar chibatadas sobre ele. Eu sei que você sabe sobre isso. E não era qualquer chibatada, era um certo tipo de azorrague, uma haste de madeira com tiras de couro e pedaços de metais e ossos na frente, que quando era inserido ou era lançado sobre aquele que estava sofrendo, por muitas vezes arrancava pedaços de tecidos, em alguns casos chegava a expor os órgãos internos da pessoa. Se não bastasse isso, pegaram uma coroa de espinhos, debochando de Jesus, e cravaram na sua caixa craniana, espinhos de cerca de 3 a 5 centímetros, furaram o seu crânio. Todos nós sabemos que a região da cabeça é muito vascularizada, logo eu entendo que o rosto de Jesus se tornou uma máscara de sangue. Os insetos que estavam ali naquela localidade começaram a afligir o mestre. Que sexta-feira! Se não bastasse isso, fizeram com que Jesus carregasse o patíbulo, a parte horizontal da cruz, por alguns quilômetros, mesmo estando debilitado, abatido. O texto diz que ele cai por algumas vezes e precisa ser ajudado por um homem chamado Simão, o Cirineu. Chegando na cruz, precisavam pregá-lo na cruz, e é naquele momento que eles usam o seu punho para poder colocar cravos ou pregos, que tocando nos seus tendões, trariam dores lancinantes. Se você puder imaginar alguém que tem tendinite, chora e sofre de dor, imagine se você tocar o tendão de uma pessoa. Naquele momento, pregaram Jesus no patíbulo, suspenderam ele no sol causticante da Palestina, em uma cruz, e naquele momento Jesus começa a oscilar entre sentir dores, porque os pregos estavam rasgando a sua mão, e tentava de alguma maneira subir para tentar respirar e não morrer de asfixia. Existe um livro muito importante a esse respeito, na perspectiva de um cirurgião, Dr. Barrett, que ele fala detalhes acerca do que Jesus poderia estar sentindo, sofrendo naquele momento. Se não bastasse isso, o abandono, a vergonha, porque estava nas vésperas da Páscoa, e dali passavam milhares de pessoas para Jerusalém, que contemplavam Jesus despido lá no alto do Gólgota, e ao seu lado os malfeitores. Que sexta-feira! Imagine você seguindo alguém, andando 3 anos do lado de uma pessoa, com expectativas acerca do que aquela pessoa poderia realizar, e de repente você tem que vivenciar algo tão traumático na tua vida em uma sexta-feira. O texto sagrado diz que após a sexta-feira, evidentemente, chegou o sábado. E aí, o sábado chega com um tom de perplexidade, falta de orientação. O que nós vamos fazer agora? Na sexta-feira, no dia do trauma, quem sabe eles estavam anestesiados. Quem sabe eles estavam passando um momento como se estivessem vivendo um sonho. Isso não está acontecendo conosco. Mas quando chega no sábado, a anestesia vai embora. E aí começa a cair na real aquilo que você viveu. O que aconteceu conosco? Nós deixamos tudo para seguir Jesus. Nós abandonamos família, abandonamos negócios, nós acreditamos na causa dele, e agora o que será de nós? Chegou ao ponto, irmãos, de muitos discípulos voltarem para suas atividades. Você vai ver Jesus fazendo várias aparições no decorrer da sua ressurreição, aonde os discípulos já estavam retornando para os seus negócios. Aqueles que pescavam voltaram para a pescaria, a exemplo dos discípulos que voltavam para Emaús, para uma aldeia aos arrebaldes de Jerusalém. Aqueles discípulos comentavam justamente isso: foi-se a nossa esperança.
O nosso mestre morreu, até que Jesus se apresentou entre eles e foi conversando acerca das escrituras, que convinham que tudo aquilo que ele padeceu se cumprisse, para que o Messias pudesse se manifestar. E o texto sagrado diz que quando eles chegaram até a porta da casa desses homens, os homens o convidaram para poder entrar, mesmo sem saber quem estava com eles. E quando chegou no momento da ceia, o texto sagrado diz que Jesus partiu o pão, e quando ele partiu o pão, aqueles homens reconheceram quem estava caminhando com eles. A situação aqui era trágica, irmãos. O sábado aqui representa aquele dia após a tragédia, aquele dia após o trauma, quando os sentimentos começam a se acomodar no nosso coração, a anestesia, até como autodefesa do nosso corpo, começa a passar, e aí você cai em si e fala assim: e agora? O que será de nós? O texto que nós lemos aqui diz que as mulheres foram privilegiadas, porque elas foram as primeiras a saber acerca da ressurreição de Jesus. E é isso que a minha mente entra em parafuso, porque o testemunho de uma mulher naquele tempo não servia nem para ser proferido em juízo. Ou seja, se uma mulher falasse qualquer coisa naquele tempo, o seu testemunho não servia como base para o julgamento de ninguém. Jesus não se preocupou aqui com o crédito que as pessoas dariam para aquele relato, mas Jesus se preocupou em enaltecer o papel da mulher. O primeiro indício que eu vejo aqui é que a ressurreição não foi uma peça organizada, orquestrada para provar a ressurreição de Jesus. Não houve essa preocupação. Por outro lado, Jesus aqui estava nos mostrando como seria recebida a mensagem da ressurreição até hoje. Quando nós chegamos no lugar de descrentes e falamos assim: Jesus ressuscitou, que isso, você acredita nesse conto da carochinha ainda? Não, Jesus ressuscitou ao terceiro dia, está à destra de Deus. Aquilo ali era um conto de um livro religioso para embasar a fé de algumas pessoas. Existe até uma corrente que diz que quem inventou o cristianismo foi o Império Romano, justamente para poder atingir os seus objetivos. Naquele tempo, quando as mulheres falassem acerca da ressurreição, por causa do contexto histórico e social daquele tempo, as pessoas receberiam com um tom de preconceito e desconfiança. Esse texto aqui quer nos ensinar pelo menos 4 lições nessa noite. A primeira lição, e muito importante, é como nós podemos fazer a coisa certa da maneira errada. Aquelas mulheres, irmãos, elas compraram especiarias para ungir o corpo de Jesus. Naquele tempo era comum se comprar especiarias para ungir o corpo do defunto. E elas foram até o sepulcro a fim de honrar Jesus com as suas especiarias. E foram no primeiro dia da semana, na primeira hora. Só que aquela atitude era a coisa certa, mas a maneira era errada. Jesus não queria ser honrado ali com um ritual fúnebre, mas ele queria ser honrado através da notícia da sua ressurreição. Quantas vezes nós podemos servir a Deus, irmãos, fazendo a coisa certa, mas da maneira errada? Segunda lição que nós aprendemos aqui é justamente que nós podemos fazer a coisa certa, mas na hora errada. O texto aqui diz, irmãos, que aquilo que aquelas mulheres estavam indo realizar já tinha sido feito por uma mulher que adentra a sala do banquete, quebra o seu vaso de alabastro, unge a Jesus, e Jesus fala: eu estou ungindo por causa da minha, sendo ungido por causa da minha morte. Aquilo já tinha sido feito. Então nós podemos fazer a coisa certa, mas na hora errada. A maior oportunidade que nós temos de adorar a Deus é hoje. A maior oportunidade que nós temos de dizer que amamos alguém é hoje. A maior oportunidade que nós temos de entregar a nossa vida a Jesus para Ele fazer o que Ele quiser é hoje. Que nós não podemos jamais fazer a coisa certa na hora errada. A Bíblia Sagrada diz, irmãos, em Lucas no capítulo 16, na parábola do rico e do Lázaro, que um certo homem vivia nesta terra regaladamente com seus bens, e quando ele morreu, ele foi para um lugar de tormento.
Assim como um homem chamado Lázaro, que era um mendigo que comia das migalhas que caíam da sua mesa, teve a mesma morte, mas o seu destino foi diferente. Enquanto o rico, não pela sua riqueza, foi para o lugar de tormento, Lázaro foi para o seio de Abraão. E a Bíblia diz que quando o rico levantou os seus olhos, ele teve algumas percepções, porém tarde demais. A primeira coisa que ele teve foi paixão missionária. A segunda coisa que ele teve, amor pela sua família. A terceira coisa que ele teve foi reconhecer as Escrituras. Só que, naquele momento que ele estava, a sua condição não poderia ser mudada jamais. Nós não podemos tentar fazer a coisa certa na hora errada. A tua maior oportunidade é hoje, é agora. Nós não temos garantia, irmãos, nenhuma garantia que nenhum de nós vai estar vivo amanhã. Essa é uma realidade, nós não gostamos de falar isso, nenhuma. Eu queria dar essa garantia para vocês, mas nem para mim eu tenho. Então o melhor momento é agora. Não guarde nada para amanhã, é hoje. Não guarde a adoração para amanhã, é hoje. Não guarde o serviço para amanhã, é hoje. Tem decisões que você não pode adiar, tem que ser tomadas hoje. Terceira lição aqui é que nós podemos fazer a coisa certa com a motivação errada. O texto nos fala que um certo homem chamado Nicodemos, eu sei que muitos lembram dele, do João no capítulo 3, Jesus falou que era necessário ele nascer de novo. Era um príncipe entre os judeus, alguém muito conceituado, alguém que chegou muito perto, investigando acerca do Messias, de entregar a sua vida a ele, mas estava muito preso às benesses da religião daquele tempo. O texto diz que quando Jesus morreu, esse homem comprou 45 quilos de especiarias, de nardo. Isso quer dizer, irmãos, 30 mil denários. Vou traduzir para os irmãos: 100 anos de trabalho de um trabalhador comum. Esse homem pegou num dia só, falou assim: isso tudo eu vou depositar sobre o corpo do mestre. Só que ele estava fazendo uma coisa boa, mas a motivação era errada. Quem sabe ele estava motivado pela culpa, quem sabe ele estava motivado ali pela barganha. Nós não podemos estar adorando a Deus com a motivação errada. Se nós estamos aqui nesta noite, não é por aquilo que Ele pode nos dar, não é por aquilo que nós deixamos de fazer. Tinha uma pessoa que ela sempre mandava ofertas avantajadas para a igreja, quantias verdadeiramente que ajudavam muito a obra de Deus. E um certo dia eu comecei a conversar com esta pessoa, e ela me particularizou que ela mandava aquelas ofertas porque ela fazia muita coisa errada, e quando ia dormir, a culpa batia o seu coração. Então a maneira dela brigar, dela acalmar a culpa do seu coração, era dar uma oferta na igreja. E eu fui enfático com ele: não faça a coisa certa pelas motivações erradas. Quer ofertar a Deus? Oferte por gratidão. Quer ofertar a Deus? Oferte por adoração. Quer cultuar a Deus? Cultue com a motivação genuína. É isso que Deus espera de cada um de nós. A quarta lição aqui: nós podemos também procurar a pessoa certa no lugar errado. Quando aquelas mulheres chegaram até o sepulcro e elas perguntaram acerca de Jesus, qual foi a resposta daquele anjo que estava ali? Por que vocês procuram o vivente dentre os mortos? Vocês estão fazendo a coisa certa, mas vocês estão procurando a pessoa certa no lugar errado. Quanta gente buscando Jesus no lugar errado. Onde está Jesus? Jesus deve estar nos grandes eventos que são organizados pelas igrejas. Onde está Jesus? Jesus deve estar nos grandes palácios desta terra. Aí Jesus falou, sabe o que? Primeiro, ele nasceu numa manjedoura e não num palácio. Segundo, sabe o que aconteceu? Quando Felipe apresentou Jesus para Natanael, a pergunta de Natanael para Felipe revela o que acontece nos nossos dias. Poderia vir alguma coisa boa de Nazaré? Quanta gente buscando a Jesus em lugares que Ele não está. E nós podemos esperar Jesus vir dos lugares aonde nós menos esperamos. Às vezes de uma pessoa simples, às vezes de um lugar simples,
às vezes de uma ocasião que nem é festiva, às vezes de uma condição que nós não aguardamos, Jesus se manifesta da onde nós menos esperamos Ele. Quantas vezes a ajuda vem da onde nós menos esperamos, sim ou não? Aí você fica esperando assim, você está com a necessidade de falar assim, hoje a ajuda vai vir da fulano de tal, não, cicrano tem condição de me ajudar. Aí Jesus vai, reverte tudo e fala assim, deixa eu te mostrar que quando eu quero ajudar, eu não preciso de condição favorável para poder abençoar a vida de ninguém. Eu tenho uma palavra de Deus para ministrar sobre a tua vida. Quem tem fé e coragem para levantar as mãos, Jesus nesta semana vai se apresentar da onde você menos espera. Poderia vir alguma coisa boa de Nazaré? Essas 4 lições. A primeira, nós não podemos fazer a coisa certa da maneira errada. Segundo, nós não podemos fazer a coisa certa na hora errada. Terceiro, nós não podemos fazer a coisa certa com a motivação errada. E a quarta, nós não podemos procurar a pessoa certa no lugar errado. O texto sagrado aqui diz, irmãos, eu estou caminhando para o final, que essas mulheres se prepararam na sexta-feira para sábado de manhã saírem bem cedo com o objetivo de ungir o corpo de Jesus. E qual foi a primeira preocupação? Lá existe uma grande pedra. Primeira preocupação. Todos nós sabemos, irmãos, que Jesus foi sepultado em um sepulcro novo. O sepulcro era de José de Arimateia. E o que nós precisamos entender aqui, que o sepulcro daquele tempo não era como o dos nossos dias, que nós fazemos um buraco na terra, ou tem uma gaveta para se sepultar, ou coisa desta natureza. O sepulcro daquele tempo era esculpido numa rocha, era uma caverna, e na frente desta caverna era rolada uma pedra. Essa pedra, irmãos, pesava mais ou menos, segundo os historiadores, cerca de 2 toneladas, precisava mais de 15 homens para poder rolar essa pedra. Quando elas saíram de casa, a primeira preocupação, lá tem uma pedra muito pesada e muito grande, como é que nós vamos fazer para poder tirar essa pedra? Se não bastasse isso, a pedra estava selada, para ninguém romper. Se não bastasse isso, tinha pelo menos 4 soldados tomando conta da entrada do túmulo. Mas ao invés dessas mulheres ficarem ali discutindo acerca das dificuldades, sabe o que aconteceu? O texto diz que elas se levantaram e foram. Sabe o que falta para nós hoje? Pararmos de discutir as dificuldades que nós vamos enfrentar no dia de amanhã. Não, eu vou lá amanhã no trabalho, mas tem tanta gente. Eu vou entrar no concurso público, mas tem 200.000 pessoas que eu vou concorrer. Não, mas eu vou lá amanhã, mas é tão difícil de conseguir. Se você se levantar e aprender que tem coisa que só vai acontecer depois que você der o primeiro passo e esquecer das dificuldades do caminho, se você aprender nessa noite que Jesus está esperando que você se movimente, saia do teu lugar, se coloque em movimento para Ele te abençoar, nós vamos parar de discutir as impossibilidades. Como é que nós vamos fazer? Chegando lá tem pedra, tem soldado, é muito difícil de conseguir. Será que vai acontecer? Como será? Vai ser muito difícil. Aquelas mulheres não ficaram discutindo, irmãos, o texto sagrado diz que elas foram. Pronto, está com medo? Quem não vai ter medo? Se nós esperarmos ter 100% de certeza sobre qualquer coisa na vida, será tarde demais. Todos nós temos medo de começar algo principalmente desconhecido na nossa vida. O texto sagrado diz, irmãos, quando elas chegaram lá, a pedra já tinha sido tirada. E o lindo aqui é porque tem um episódio parecido com esse, e vocês conhecem muito bem, João no capítulo 11, quando Jesus ele chega até o sepulcro de Lázaro, e a Bíblia diz que ele pede para que as pessoas tirem a pedra. No primeiro episódio de Lázaro, Jesus diz que para o milagre acontecer, deveria ter uma participação humana. Nós temos que fazer alguma coisa. Nós temos que nos movimentar, nos mobilizar. Para milagres acontecerem, existe uma parceria divino-humana. Nós precisamos colocar a nossa fé em ação. Mas nesse texto aqui, Jesus não deixou nem os homens colocarem a mão na pedra. Você sabe por quê? Porque esse texto aqui fala acerca da salvação. A salvação não tem nenhuma
ação humana envolvida nela. A salvação é obra total de Jesus para com a nossa vida. Efésios capítulo 2 e verso 8 diz que pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. No milagre Jesus até deixa você participar, mas na salvação existe uma frase que ecoa nos corredores do templo dizendo: está consumado, a obra foi feita por Ele, basta nós entregarmos a nossa vida a Jesus. Sabe o que acontece hoje? Tem muita gente perguntando: o que eu devo fazer para ser salvo? Qual é a minha parte nisso? É tão fácil assim? Já viu aquela cultura que quando é de graça a gente fala que não vale nada? Né? Tem aquela cultura, é de graça, não vale nada, não é isso? Às vezes a salvação parece algo tão simples, direto e óbvio que nós rejeitamos, mas a salvação é obra de Jesus. Ele ganhou a nossa salvação, e não foi por méritos, esforços. Queridos irmãos, até no nascimento de Jesus, geralmente naquele tempo o nascimento era acompanhado por parteiras. No nascimento de Jesus, ele nasce numa manjedoura, um coxo de animais, por causa do censo que aconteceu em Belém, e ali não tinha nenhuma parteira. Até no nascimento de Jesus não teve nenhuma ajuda humana. Tem muita gente querendo dar uma ajudinha, se chama soterismo, esforço do homem de receber a sua salvação. Não é o que você faz, é o que Ele fez. Não é o que você pode fazer, é o que Ele conquistou para nós lá na cruz do Calvário. Quer ser salvo nesta noite? Olha para a cruz do Calvário. Tem salvação para você, tem salvação para mim, tem salvação para a tua casa, tem salvação para os irrecuperáveis. Quando estava sendo louvado ao Senhor aqui, nós paramos para falar alguns obreiros aqui, e eu falei: nós éramos becos sem saída, mas Jesus abriu caminho na nossa vida. Nós éramos irrecuperáveis para a sociedade, mas um dia Jesus nos encontrou, nos deu um propósito de vida. A salvação é uma fonte que jorra do trono de Deus, basta você beber nessa noite. Não tem esforço humano. É interessante que Jesus nasceu numa manjedoura e foi sepultado no sepulcro emprestado, nem dele era. Jesus nos dando uma aula ali de administração de recursos. Se eu não vou precisar por muito tempo, para que eu vou comprar? Você entendeu? Ah, vou comprar só para eu ter, só para dizer que eu vou ter. Tu vai usar? Ah, eu vou comprar só porque minha vizinha tem. Você vai usar? Ah, eu vou comprar só para poder me dar um status. Vai ser bom para você? Você vai conseguir sustentar? Você vai administrar? Jesus nos deu uma aula aqui dizendo: eu podia ter tudo, eu sou o rei dos reis, mas eu nasci numa manjedoura, era suficiente. Eu fui sepultado num sepulcro novo, emprestado, não era meu. Por quê? Eu não ia ficar lá muito tempo. Ele até morreu na sexta-feira. No sábado os discípulos estavam perplexos, mas no domingo ele ressuscitou para a glória de Deus. Sabe por quê? A pedra estava removida, irmãos. Sabe por causa de quê? Não era por outro motivo senão que Jesus, ou Deus, queria expor que ele não estava mais ali. Jesus fez várias aparições neste período. Eu estou partindo para o final. Da Páscoa até o Pentecostes são 50 dias. Por isso que Pentecostes significa 50, 50 dias. Ou seja, da crucificação até a descida do Espírito Santo foram 50 dias. Por 40 dias Jesus fez várias aparições aos discípulos. Para quê? Para animar a fé deles. Foram eles que foram traumatizados. Foram eles que passaram por toda a violência que eles atravessaram e viram Jesus participar. Jesus apareceu durante 40 dias para poder, de alguma maneira, animar a fé deles. Aí sabe qual foi a promessa de Jesus? Fica tranquilo que eu vou para o Pai, mas eu vos enviarei outro Consolador, e esse outro Consolador é outro da mesma qualidade. É como se usasse assim, é outro da o mesmo espécime, para não falar espécie que fica ruim, mesma qualidade, alelo. Aí 40 dias ele fez várias aparições, animando o coração do povo. 10 dias Jesus foi assunto aos céus, e a igreja teve que orar para poder aguardar a chegada do outro Consolador. Não sabia quem era?
era outro como Jesus. Quem sabe podia ser uma pessoa, podia ser um irmão que ia chegar ali e ia guiá-los. Outro mestre, outro Raboni. Começaram a orar. 500 pessoas receberam esta mensagem para guardar em oração. No final dos 10 dias, sabe quantos tinham? 120. 380 desistiram no meio do caminho, abandonaram, porque eles estavam esperando o irmão consolador. Irmãos, culto de 2 horas, já tem gente que começa a olhar o relógio. Você imagina culto de 10 dias e nada do irmão consolador chegar para pregar. Quem vai pregar? O irmão consolador, o Paráclito. Quem é o Paráclito? Nós não sabemos, ele vai chegar. Vai orando, canta 2 hinos da harpa. Vai lá, evangelista Austin, vai, canta 5 hinos da harpa. Aí o evangelista Austin canta 5 hinos. Vai lá, presbítero Darleci traz uma palavra, né? Daqui a pouco chama o Samuel de novo. Falei, Samuel não pode sair daqui, né? Vai lá, toca aí, Samuel. Aí chama o ministério de louvor, aí canta. E passou o quê? Um dia, meu Deus do céu, cadê o irmão consolador? Está vindo da onde? Né? Segundo dia, cadê o irmão consolador? Não chega ninguém. Olha na porta, cadê o porteiro? Pessoal da recepção, dá uma olhada lá na rua, vê se vem alguém diferente, alguém com cara de Raboni, né? Com as vestes de mestre. Não chegou ninguém, meu Deus. Terceiro dia, quarto dia, cadê o irmão consolador? Não chegou. Aí o pessoal começou a se levantar e falar assim: isso aí é balela, eu vou embora. Se levanta um, se levanta dois, 380 foram embora. Aqueles que ficaram lá dos 10 dias, a Bíblia diz que soprou do céu um som como de um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa, e foram vistos línguas repartidas como que de fogo, que pousaram sobre cada um deles, e todos que estavam ali foram cheios do Espírito Santo. Depois da sexta-feira, depois das aparições de Jesus, espera, sempre vai ter o momento do cumprimento da promessa de Deus sobre a tua vida. Quem pode levantar as mãos e glorificar a Jesus? Mas pastor, quantas aparições foram? Primeiro, eu vou falar algumas aqui que são muitas. Jesus aparece para Maria, a ex-endemoniada, e ele fala para ela: Maria, não me toques agora, porque eu tenho que ir ao meu Pai. Suba ao meu Pai, vosso Pai, suba ao meu Deus, vosso Deus. Ele aparece para Maria, sua mãe, e Salomé. O texto que nós lemos, que iam para os apóstolos, e chegando ali, Jesus no meio do caminho da volta as saúda, e quando elas viram que era Jesus, elas abraçaram seu pé e o adoraram. Aparece aos discípulos no caminho de Emaús, primeira vez. Aparece aos 11 apóstolos, mas Tomé estava fora. Depois, Jesus aparece novamente aos 11 apóstolos, mas Tomé estava presente. Que imagina você, todo mundo está vendo, mas você não viu. Todo mundo está falando, mas você ainda não viu acontecer. Tomé ficou na expectativa de ver uma manifestação real daquilo que as pessoas já estavam falando, até que Jesus se apresentou aonde eles estavam e os saudou com a paz. Tomé pede para poder tocar, ou Jesus fala para que ele tocasse nas feridas que estavam nas suas mãos. Sou eu, Tomé. Jesus faz várias aparições neste período. Depois aparece a 7 apóstolos que estavam lá no mar da Galileia, e nesse momento que Pedro estava apenas com a vestimenta de baixo, que os judeus tinham mais de uma vestimenta, ele se sente desnudo, mas não era por causa das vestes, era por causa da culpa do seu coração, de ter negado Jesus 3 vezes. Ele não tinha cobertura, e o texto diz que ele se joga no mar, e fala: ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Jesus fez várias aparições no decorrer de 40 dias, mas a palavra que eu tenho para os irmãos aqui nessa noite é, que entre a cesta do sofrimento, da dor, haverá sempre um domingo da resposta de Deus. Eu sei que nós atravessamos momentos na nossa vida que parece o sábado da incerteza. O que vai ser de nós? Da perplexidade. Sabe aquele momento que você atravessou, que você falou assim: vou abandonar tudo. Quando a Andriele louvou aqui, é por causa dele que eu ainda estou de pé. Eu confesso que isso veio de encontro ao meu coração, porque se não fosse Jesus, quem nunca pensou em abandonar tudo aqui? Deixar tudo, deixar de lutar, deixar de batalhar pelas promessas, pelo ministério, deixar de batalhar
pelas coisas que Jesus tem reservado para nós. Quem nunca pensou em chutar o balde? O problema de chutar o balde é que depois você pode ir muito longe para poder buscá-lo. Toma cuidado com o sábado. Sábado não é dia de tomar decisão. Sábado é dia de ficar abrigado debaixo das asas dele, esperar o domingo chegar. Sábado não é momento de você tomar decisões que vão mudar a tua trajetória. Não, sábado é dia de perplexidade, de desânimo, de abatimento da alma. Nós precisamos aguardar nele. Quando você não souber o que fazer, apenas espere nele. Ele tem a resposta certa, no momento certo. Ele vai se manifestar pela tua vida. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus? Se nós entrevistássemos aqui muitos heróis da fé, se chegássemos, quem sabe, nessa noite e falássemos para Josué: Josué, como é que foi a tua trajetória, Josué? Você assumiu a liderança de Israel num momento difícil, depois da morte do maior líder que Israel já teve. E você assumiu Israel, um povo difícil. Você tinha acompanhado aquele povo no meio do deserto. Você teve que, de alguma maneira, administrar tudo isso. Josué, como é que é? Como é que foi isso? Com certeza Josué falaria, sabe o quê? Eu pensei em desistir. Eu pensei em abandonar. Agora imagina se Josué tivesse desistido. Aquele que foi escolhido para introduzir o povo de Israel na terra prometida. Nós nunca estamos tão perto das nossas maiores vitórias quanto nos dias que nós sentimos a maior necessidade de abandonar. Geralmente, quando chega pertinho da tua maior vitória, a pressão aumenta, a angústia aumenta, a perplexidade aumenta, a confusão aumenta, você não entende mais nada, você está no teu sábado, vivendo o trauma da sexta-feira, e Jesus está falando, sabe o que? Espera, toma a decisão hoje. De hoje não passa, eu vou abandonar tudo. Não toma essa decisão hoje. Se nós entrevistássemos aqui os irmãos que estão presentes aqui, falássemos com ele: olha, você chegou aonde está, você conseguiu isso, aquilo, a tua família, o teu ministério, mas como é que foi? Todos eles falariam a mesma coisa. No dia que estava se avizinhando a minha vitória, foi o dia que eu fui mais tentado em desistir, em abandonar, em deixar tudo de lado, em parar de batalhar. Só que vitória, irmãos, não é para quem quer. Se perguntar aqui quem quer vitória nessa noite, acho que até as crianças, os bebês de colo vão pular aqui e falar assim: eu quero, né? Quem quer vitória nessa noite? Deixa eu ver. Mas se você puder, com carinho, se volta aí para 2 ou 3 pessoas e fala assim: vitória não é somente para quem quer, vitória é para quem insiste. Fala, vitória é para quem nunca desiste. Se você está vivendo um sábado na tua vida, espere mais um pouco, o domingo vai chegar, Jesus vai se apresentar para você, e você vai ver que tudo valeu a pena, aquilo que você atravessou, as angústias, vai valer a pena. Jesus tem algo reservado para a tua vida. Quem concorda com isso, levante as tuas mãos e glorifique a Jesus. Você está no lugar certo, na hora certa nessa noite. Eu queria te convidar, em nome do Senhor Jesus, a você inclinar a tua cabeça, enquanto o ministério de louvor estiver louvando ao Senhor. Eu queria te convidar comigo. Faça a coisa certa com a motivação certa. A oportunidade que Deus nos dá é hoje, é agora. Mas está confuso? É nesse momento mesmo que nós precisamos adorar. Enquanto o ministério de louvor estiver louvando o Senhor, eu te convido a uma reflexão. Pior do que a luta que você está atravessando, sabe o que será? A amargura de saber que desistiu, estando a 1 milímetro da vitória. Eu estava escutando uma história, o ministério de louvor está se preparando. É uma história real, de um alpinista que estava subindo uma montanha, e ele estava de madrugada, ele tropeçou nessa montanha, ele veio rolando na montanha, se machucando, até um dado momento que ele ficou
preso, machucado de cabeça para baixo. Estava escuro. Ele não sabia a distância que tinha até o chão. E ele começou a perder sangue, sofrer muito, pendurado de cabeça para baixo. Mas ele escutava uma voz assim dizendo para ele: corta a corda, corta a corda. E ele falava assim: eu não sei o que tem para baixo, como é que eu vou cortar a corda? Ele se prendeu naquilo ali. E no outro dia, quando amanheceu, as pessoas o acharam, perceberam que ele estava a menos de 1,5 metro do chão. E ele morreu, porque não teve coragem de cortar a corda. Perdeu sangue a noite toda. Sabe o que é isso? Às vezes você está pertinho da vitória, Bruno. Ó. Claro que vai exigir um passo de fé do Deus que te chamou, do Deus que te levantou. Vai ter momentos que não tem jeito, você vai ter que pisar para Ele colocar o chão mesmo. Ah não, Senhor, eu só vou se o Senhor fizer uma estradinha, tapetinho daqui até o final. Não vai acontecer. Tem momentos, se você quiser ver o sobrenatural de Deus, vai ter que colocar o pé fora para Ele colocar o chão depois. Vai ter que pisar fora do barco para Ele poder te sustentar depois. Vai ter que cortar a corda e saber que Ele está no controle, porque é Ele que te chamou até aqui. Só tem esse jeito. Ah, mas lá tem pedra, pastor. Tem guarda e tem selo. Vai. Ah, mas lá é muito difícil. Faz a prova. Ah, mas lá é impossível de alguém entrar. Só entra lá peixe. Vai. Você é filho do homem. Você é filho do dono de tudo. Se você não sair de casa, você não vai conseguir. Tem gente nessa noite que precisa ouvir esta palavra. Deus te trouxe aqui para te dizer: é necessário você tomar uma atitude de fé nessa noite, senão você vai ficar relegado a essa história de derrota a tua vida toda, lamentando porque você passou do tempo do que Deus reservou para você. Se levanta nessa noite e faça como aquelas mulheres, mesmo sabendo das dificuldades, vai, siga, bate na porta. Tem um ditado que fala assim: o não você tem, eu já faço o contrário. Se 50% é não e 50% sim, eu falo assim: o sim eu já tenho. O sim eu já tenho. Se levanta. Ah, pastor, mas é difícil. Para de alistar dificuldades. Se você colocar as dificuldades de um lado e colocar uma única coisa do outro lado, que é o tamanho do seu Deus, você vai ver que as dificuldades são muito pequenas pelo tamanho do Deus que você serve. Quantos acreditam nisso? Pode dizer glória a Deus. Louve o Senhor com o ministério de louvor. Faça a sua reflexão. Te darei a minha canção, doces palavras te darei. Tu me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenética, vai valer a pena. E a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena. Vai valer a pena, vai valer a pena,
ao Senhor nesta noite. Compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Oh Deus, me sustenta, Senhor. Tu me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito na visão da tua face. É tudo que eu preciso. Tudo que eu preciso, eu te direi. E vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. O que vai acontecer? Quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Vai valer a pena. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Mediante esta palavra, tem alguém em nosso meio que deseja entregar a sua vida a Jesus? De onde você estiver, queria que você fizesse um sinal com a sua mão direita. Eu quero orar por você nessa noite. Tem alguém em nosso meio, quem sabe esteja afastado, afastada do Evangelho, e deseja renovar a sua aliança, voltar para a casa do Pai, restaurar a sua comunhão com Deus? De onde você estiver, eu queria que você fizesse um aceno assim, para nós dedicarmos esse momento em oração pela sua vida. Jesus te trouxe até aqui para dizer da importância que você tem. Já tem uma vida preciosíssima aqui no altar, chorando aos pés do Senhor Jesus. Tem uma segunda pessoa nessa noite? Quando nós pensamos na obra da salvação, quando nós pensamos o que Jesus fez pela nossa vida, que é tão importante, tão precioso, nós não precisamos aqui, irmãos, demandarmos muito tempo. É apenas uma pergunta: você quer? Tem coisa que você vai precisar dar o primeiro passo para Jesus, o restante Ele vai dar com você. Tem uma segunda pessoa nessa noite? Quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Da onde você estiver, venha, Jesus te chama nesta noite. Eu peço a ajuda da igreja. Tem aqui uma segunda vida preciosa. Pedi para o Austin orar com o Júlio. Oh Deus, tem uma terceira vida preciosa para Jesus. Da onde você estiver, dá uma olhadinha para o lado aí, vê se tem alguém que precisa de um convite pessoal. Vai orando por esta pessoa, vai orando por esta pessoa. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar.
Jesus o Nazareno já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai Não parar. pare. Você não vai parar. Não pare. Jesus tem muita coisa linda a fazer na tua vida, em você e através de você. Saiba que a tua decisão tem repercussão nos céus nesta noite. Saiba que o teu passo não é em vão. Saiba que o teu desafio não é em vão. Ai, meu Deus. Será que você pode levantar as mãos e por alguns momentos adorar a Jesus, adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores? Adore a Ele. Oh, meu Deus. Tem uma terceira pessoa, nós já vamos orar nesta noite. Pastor, tem muito tempo que eu não participo de ceia, estou longe da comunhão, estou afastado dos propósitos de Deus. Sei que o caminho é esse, não tem para onde fugir. Eu quero hoje voltar para a casa do Pai. De onde você estiver, tem mais a terceira pessoa? Deixa eu ver. Nós já vamos orar nessa noite. Estenda suas mãos em nome do Senhor Jesus. Vou pedir o pastor André para fazer essa oração em nome de Jesus. Ore conosco.